Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula. Essa é referente aos dois últimos módulos que a gente ia ver, né, nessa semana e na próxima. E esse conteúdo fica para essa semana e para a próxima, onde a gente vai fazer os exercícios, tá bom? Só recapitulando o que eu falei naquela aula no laboratório, sobre o diagrama de Linus-Pauling, né? Lembrando que o diagrama de Linus-Pauling ele distribui os elétrons de acordo com a sua energia, né? Não é por ordem geométrica, por ordem de aparecimento na eletrosfera, é por ordem de energia. Então, quando a gente olha o diagrama que eu desenhei para vocês, lembra da setinha? Lembra do cabecinha na bundinha? Então, aqui a gente tem a cabecinha, aqui a gente tem a bundinha. Aí a gente coloca a cabecinha na bundinha da seta, tá? E isso vale por todo o diagrama, tá bom? O diagrama ele é dividido por camadas, então a gente tem camada 1, camada 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E essas camadas, os elétrons, eles estão em subníveis. Esses subníveis a gente vai falar que é a casinha do elétron, tá? Na eletrosfera a gente pode ter 4 subníveis diferentes, S, P, D e F. No S é uma casinha que só cabem 2 elétrons, o P é uma casinha que cabe em 6 elétrons, o D é uma casinha que cabe em 10 e o F é uma casinha que cabe em 14, tá bom? Então, no subnível S, na camada 1 só tem o subnível S, na 2 tem a S e a P, e aí vai de acordo com o que o diagrama está mostrando para vocês, tá bom? Lembrando que ele distribui por ordem energética, não por ordem geométrica, e isso eu vou mostrar para vocês na hora que eu estiver fazendo a distribuição, ok? Então, bora, vamos lá. Outro detalhe que a gente precisa lembrar é que a gente vai distribuir os elétrons. E aonde que eu consigo acessar essa informação? O número de elétrons para um átomo neutro, ele corresponde ao número atômico, tá? Então, se eu tenho um elemento que tem número atômico 20, ele vai ter 20 prótons, e se ele é um elemento neutro, o mesmo número de prótons é de elétrons, e aí vai ficar 20 prótons e 20 elétrons, tá? Muda quando a gente tem íons positivos e negativos, mas aí eu vou mostrar todos esses detalhes para vocês mais pra frente, tá bom? Então, vamos prestar atenção aqui, tá? Eu vou aumentar aqui o tamanho, porque senão a gente não consegue enxergar, tá? Bora, vamos lá. Aqui em cima eu coloquei o diagrama para vocês, tá? Isso eu vou mandar, vai estar lá no Google Sala de Aula, e aí vocês vão poder ter acesso. Mas prestem atenção que eu vou mostrar como que eu faço essa distribuição, tá? Então vamos lá, tá? Eu vou começar aqui com o ferro, vou mostrar 2 exemplos de distribuição de átomos neutros. Vou começar com o ferro tem número atômico 26. Então, se ele tem número atômico 26, ele vai ter 26 prótons e, consequentemente, 26 elétrons, ok? Então, bora. Da onde que eu vou tirar esses elétrons para distribuir? Os elétrons estão indicados aqui, ó, nesse expoentezinho que eu estou circulando para vocês. Então, quando eu distribuo o primeiro subnível, que é o 1s2, ali eu já estou colocando 2 elétrons, tá? Eu vou escrever a distribuição para vocês, só que eu não vou colocar o número de elétrons elevado, porque senão eu vou demorar muito para fazer, tá? Então, eu vou fazer corridão, depois eu acerto, tá bom? Se caso isso atrapalhar alguém, eu faço novamente, tá? Então, vamos lá. A gente começa aqui e a gente vai fazendo nessa ordem aqui, ó. Cabecinha na bundinha, tá? A gente vai seguindo essa ordem, beleza? Então, vamos lá. 1s2, a gente começou. Depois do 1s2, a gente vem aqui pro 2s2. Então, eu acabei de distribuir 4 elétrons, ok? 2 no subnível 1s e 2 no subnível 2s. Então, 1s2, 2s2. Depois, a gente vai pro 2p6. Opa! 2p6. Depois, a gente vai pro 3s2, né? Só seguindo aqui, ó, 2s2. Depois eu venho aqui seguindo, chego no 2p6. Do 2p6 eu vou pro 3s2. Do 3s2 eu vou pro 3p6. Então, 3p6. Até agora eu distribuí 2 elétrons, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12.
mais 6, 18. Então, ainda faltam 8 elétrons para eu distribuir, tá? Depois do 3p6, eu vou pro 4s2. Depois do 4s2, eu vou pro 3d. Aí, o 3D, eu não vou colocar 10 elétrons, porque senão eu vou passar da quantidade que eu tenho para distribuir. Tá? Então, aqui eu tenho 2, 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, aqui 20, faltam quanto para chegar no 26? Faltam 6. Então, vai ser 3D, 6. Eu posso colocar menos do que cabe no subnível, eu só não posso pôr mais. Tá bom? Ali cabem 10 pessoas, mas se eu 10 elétrons, mas se eu quiser colocar menos do que isso, eu posso. Eu só não posso, por exemplo, colocar 11, ok? Ok, pessoal? Então, ó, distribuir. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Agora, essa é o que eu chamo pra você, que eu chamei, né, que eu fiz a final pra vocês, a ordem de energia, que é usando o diagrama. A gente vai fazer também a ordem geométrica. Na ordem geométrica, eu vou querer que vocês dividam para mim cada subnível nas suas camadas. Então, aqui eu tenho, ó, subnível 1, que é a camada K. Subnível 2, que é a camada L. 3 é a M. E 4, que é a N, tá? E aí, a gente vai fazer isso dividido, tá bom? Aqui para vocês eu vou fazer da seguinte forma, vou colocar 2s2, vou dar um baita espaço só para vocês saberem que eu tô separando, tá? 2s2, 2p6, 3s2. Opa, perdão. Espaço. Aí vamos, 3s2, 3p6, 3d10, tá? Ele é subnível, ele é da camada 3, então ele vai vir junto aqui com todos os subníveis da camada 3. 3d6 e daí espação 4s2, tá bom? Então, o que eu tenho? Camada K, camada L, camada N e camada M, tá? Na ordem energética, eu consigo dizer quem que é o subnível mais energético, que é o último que a gente colocou aí, tá? Então, esse eu vou colocar de amarelo, tá? Então, ele é o subnível mais energético, porque ele é o que foi o último a ser distribuído, tá? Lembrando que essa ordem energética é do menos energético para o mais. Então, o 1s2 é o subnível menos energético que a gente tem no diagrama. Subnível mais energético, ok? E aí, na ordem geométrica, eu consigo extrair duas informações. Quem é a camada de valência, e no caso é a última distribuída, é a 4, né? Então, vou grifar aqui, vou grifar de amarelinho também, tá? Então, a camada 4 é a camada de valência. Camada de valência. Falta um acentozinho ali. É a camada de valência, tem 2 elétrons, essa camada de valência, e também é o subnível mais energético. Mais energético não, mais externo, tá? Subnível mais externo, tá mais pra fora, na eletrosfera, ok? Fácil, não é difícil. Aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o cálcio, tá? Então, fazer a distribuição por ordem de energia, por ordem geométrica, achar o subnível mais energético, achar a camada de valência, a quantidade de elétrons na camada de valência e indicar para mim quem que é o subnível mais externo. Lembrando que a camada de valência nem sempre vai ter um subnível só, tá? Às vezes vai ser, por exemplo, 4s2, 4p3, tá bom? Aí é a camada toda, com os 2 subníveis. Aí, no caso, o subnível mais externo, nesse exemplo que eu falei para vocês, hipotético, seria o 4p3, tá bom? Tentem fazer o cálculo.